Morcego, Ratazana, Baratinha e companhia. Está na hora da feitiçaria. E também da gente falar dessa série, desse programa que marcou a infância de pelo menos metade aí dos brasileiros. Oi, eu sou a Mari e hoje a gente vai falar sobre Castelo Rá-Tim-Bum. Eu preciso começar esse vídeo falando que eu não queria trazer Castelo Rá-Tim-Bum com esse tema em específico que é o reencontro. Eu já tava pensando em trazer antes por vários outros motivos. Por exemplo, sobre vários episódios específicos como o do Lobo Mau, que traumatizou a vida de pelo menos 90% das crianças que assistiram esse episódio na infância, ou a teoria de que Harry Potter copiou Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, eu levo muito sério essa teoria. Eu ainda vou falar dela em algum lugar, mas não vai ser hoje. Talvez eu fale no Twitter. Você já me segue no Twitter? O meu Twitter é esse aqui, e além do meu Twitter, ele também é meu Instagram e todas as minhas outras redes sociais, TikTok, etc e tal. Então vai lá me seguir pra você ver eu falando da minha teoria. Bom, eu acho que Castelo Rá-Tim-Bum dispensa apresentações, né? Se você foi uma criança dos anos 90, se você foi uma criança dos anos 2000, e se você foi uma criança dos anos de 2010, que se você nasceu em 2010 agora está aí na adolescência, entrando pra adolescência, você com certeza assistiu Castelo Rá-Tim-Bum. Eu não sei se as crianças de 2010 pra cima assistiram e tal, mas eu acho que sim, porque a minha irmã tem 12 anos e ela é de 2011 e ela assistiu. E a minha outra irmã, que tem 15, que é de 2008, que é quase 2010, também assistiu. Enfim, todo mundo conhece Castelo Rá-Tim-Bum. E recentemente, dia 25 de fevereiro, foi ao ar no canal do YouTube da Oreo e também transmitido aí também pela TV Cultura o reencontro oficial de todo o elenco de Castelo Rá-Tim-Bum, ou a maioria dele. Nesse vídeo eu vou falar sobre os pontos importantes que eu achei que deveriam ser citados, sobre a minha opinião sobre o reencontro e também sobre tudo fora ao reencontro, mas que tem a ver com ele, tipo polêmica, essas coisas, enfim. O reencontro começa com a Cíntia Raquel, que fazia a Biba no Castelo Rá-Tim-Bum, chegando ali no hall de entrada do castelo. Ela é atendida pelo porteiro e a primeira coisa curiosa, a primeira polêmica que tem nesse reencontro já é apresentada logo de cara, onde só tá ela entrando, o que é muito estranho, até porque ela entrava com o Pedro e o Zequinha, que são o Luciano Amaral e o Fred Allan. O porteiro até pergunta, cadê os seus amigos? Você não entrava sozinha? E ela fala que os dois não puderam estar ali naquele dia. A gente vê mais pra frente que o Fred Allan, que faz o Zequinha, ele aparece no reencontro, eles vão pra um palco ali onde vai reunir todo mundo e todo mundo vai conversar e ele entra nesse momento. O que me faz pensar que provavelmente ele não entrou ali com a Biba naquela introdução, porque provavelmente ele chegou atrasado, alguma coisa do tipo, mas ele esteve ali sim no reencontro. Agora, o Luciano Amaral realmente não participou. Sendo a coisa mais comentada em relação ao especial, a não participação do Luciano Amaral gerou uma polêmica enorme, porque antes do especial sair, o pessoal já sabia mais ou menos que ele não ia participar, é porque ele já tinha postado no Twitter que por questões contratuais ele não ia conseguir estar lá. O pessoal especulou que provavelmente a ESPN, que é a empresa onde ele trabalha lá, de apresentador esportivo, provavelmente não entrou em acordo com a TV Cultura sobre os direitos do ator, né? Porém, a ESPN se pronunciou depois dizendo que não entrou em um acordo nenhum com a TV Cultura, que deu a entender, na verdade, que eles nem chegaram a cogitar fazer esse acordo, entendeu? Que o Luciano Amaral não pediu pra fazer esse acordo, ele não foi atrás de ninguém ali pra abrir uma brecha contratual, digamos assim. E mais pra frente, alguns dias atrás, a equipe do Luciano Amaral finalmente se pronunciou e falou que, na verdade, ele não participou porque o reencontro foi feito por uma marca terceira que não era a TV Cultura, que no caso era a Oreo. Então eles acharam melhor não participar. E sinceramente, eu achei essa desculpa um lixo. A pior desculpa que eles poderiam dar. Se não era desculpa, é o pior motivo que você poderia dar pra não participar disso. O Castelo Rá-Tim-Bum foi uma parte muito importante da carreira do Luciano Amaral. Eu acho que se as pessoas não reconhecem ele por Mundo da Lua na rua, reconhecem por Castelo Rá-Tim-Bum e vice-versa. Tipo, com certeza tem pessoas que reconhecem ele pelo trabalho de apresentador esportivo. É óbvio, isso não tô desmerecendo em lugar nenhum. O trabalho que ele faz hoje, o trabalho que ele seguiu, até porque ele cresceu, ele não é mais ator infantil, mas ele ficou majoritariamente conhecido sim pelo trabalho na cultura. Isso é indiscutível. Inclusive, ele já participou de podcasts onde ele fala muito sobre isso, inclusive um dos que eu mais gosto, que é o Vênus Podcast, que é o meu podcast favorito do mundo. E ele participou, eu assisti o podcast inteiro, e 90% do podcast é sobre Castelo Rá-Tim-Bum. Nem sobre o Mundo da Lua, eles falam tanto quanto Castelo Rá-Tim-Bum. Pro cara falar que não vai participar porque é uma empresa terceirizada que tá fazendo, sabe? Tipo, o que me deixou mais irritada nessa situação dele não participar é porque tem outros atores que eu tenho certeza que participariam com o maior prazer do mundo. Só que eles não puderam participar porque, infelizmente, eles não estão mais entre nós, como o Sérgio Manberti e o Wagner Bello, que faziam o Dr. Vitor e o Etevaldo. Enquanto o Bonitinho não quer participar porque é uma empresa terceira que tá fazendo reencontro. Mas, gente, de verdade, foi a coisa que mais me estressou em relação a esse especial. Eu fiquei muito chateada quando eu vi no especial que ele não participava, primeiramente, antes de ficar estressada com essa situação, porque eu não sabia dela. E quando eu pesquisei, quando eu descobri que foi por livre e espontânea vontade, vamos falar a verdade, eu fiquei muito chateada e irritada com o Luciano Amaral. Porque foi muito, sei lá, gente, eu não tenho palavras pra descrever. Tipo, o cara já falou que ele
ele ficou puto, tá ligado? Tipo, teve o filme do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Pra quem não sabe, foi esse filme aqui, que não teve os atores originais. Ele já falou no podcast que ele ficou muito chateado por não ter sido chamado pra fazer o filme do Castelo Rá-Tim-Bum na época, porque foram os atores que fizeram a série inteira, e aí no filme, que é o filme, tá ligado? Ele não é chamado e nem os outros atores, sabe? Tipo, ele fala no podcast, tipo, que ele ficou muito irritado com isso. E aí você é chamado pro reencontro, que atualmente é a coisa mais importante que estão fazendo em relação a Castelo Rá-Tim-Bum, onde o programa tá completando 30 anos de lançamento, e o cara não participa porque foi a Oreo que fez. Enfim. Outra pessoa que não participou desse reencontro foi o Marcelo Tais, que muitos de vocês conhecem, a maioria de vocês provavelmente conhece. Se você não conhece o Marcelo Tais, você é muito criança. Ele participou do Castelo Rá-Tim-Bum no começo da carreira dele, ele era super novo, e ele fazia o Telekid, que era aquele carinha que falava, porque sim, não é resposta pro Zequinha, toda vez que ele ficava, por quê? Por quê? Por quê? E aí o Pedro e a Biba respondiam, por que sim? E aí, enfim, começava o quadro dele, que era o quadro do Telekid. Eu não sei exatamente por que ele não participou, eu não achei nada a respeito, eu não tenho nem especulações do porquê ele não participou. A gente gostaria muito de ver ele nesse especial, com certeza. Inclusive, se eu não me engano, não tem questão contratual, como o Luciano Amaral disse que tinha, porque o Marcelo Tais, até onde eu me lembro, estava ainda trabalhando na cultura, porque ele tinha o programa dele lá, o Provocações, em que inclusive eu acho que muita gente não sabe que aquele áudio, o que é a vida? A vida é uma maravilha. Veio desse programa porque ele perguntava isso pra todos os convidados dele. Enfim, gente, ele não participou, infelizmente, e basicamente as personalidades que mais me marcaram a não participação, personalidades vivas, no caso, foram esses dois. Ali no hall do castelo, como as primeiras pessoas a entrarem, entram o Nino, a Biba e a Morgana. Falei pausado porque eu quase confundi os nomes. Enfim, cada um desses personagens aparece, fala um pouco sobre a sua experiência ali com o castelo, de lembranças e etc e tal. Aparece até a Celeste ali, e logo em seguida eles vão ali pro palco principal, onde tudo vai acontecer, que tá caracterizado como biblioteca do castelo, onde está já o Cal Hamburger, que é o criador da série. E também, uma coisa curiosíssima de se citar, e que eu vi outras pessoas citando também, é que tinha uma plateia. Tipo, da onde que veio essa plateia? Porque eu não vi nenhum ingresso sendo vendido, eu não vi nada sendo falado, o que me faz pensar que provavelmente essa plateia foram pessoas convidadas exclusivas, ou que foi o pessoal do elenco de produção da época, ou que foi o pessoal que trabalha na TV Cultura, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu queria muito sanar essa dúvida. Queria muito que as pessoas falassem logo sobre isso e explicassem quem eram aquelas pessoas e por que eu não tava lá. Enfim. Então, primeiramente, a gente precisa falar sobre os fantoches, né? Os bonecos que foram recaracterizados pra participação desse especial. A Celeste não era a mesma boneca de antigamente, o Gato Pintado também não. Ninguém era. O Mal, o Godofredo. Mas assim, eles foram bem recriados, até onde eu vi, alguns deles, a maioria deles. Só que eu gostaria muito de ver os bonecos originais, se eles estivessem guardados em algum acervo ali na TV Cultura, porém eu imagino que não estejam, porque pra mim esse é o único motivo plausível deles terem feito outros bonecos que não os bonecos originais, que os bonecos originais piscavam, sabe, tipo, eles eram incríveis e bem bonitinhos, tanto que mesmo que esses novos bonecos que eles fizeram pro reencontro, eles estivessem bem feitinhos, assim, a maioria deles, como eu falei, ainda tava meio estranho, sabe, não era bem Gato Pintado, não era bem Celeste, tipo, parecia, mas dava pra ver que não era o mesmo personagem, é a mesma coisa que substituir um ator, pra mim, pelo menos. Teve um espaço ali no encontro pros intérpretes dos bonecos, e também entrou o pessoal da música, entraram até as passarinhas, que pasmem, uma delas não era a Sandra Nenberg, maior fanfic já criada na história da internet. E uma coisa que eu preciso falar, que eu não sei se outras pessoas vão se identificar comigo nesse quesito, é que quando eu vi o Helios Skind, que é esse cara aqui, eu fiquei muito em choque, porque além de ser o criador das músicas do Castelo e etc e tal, o musicista ali da TV Cultura, ele também fez as músicas do Cocoricó. E eu lembro muito caracteristicamente que eu ouvia muito as músicas do Cocoricó e eu sabia que quem cantava a maioria delas e quem compôs a maioria delas foi ele. Inclusive eu vi até um documentário sobre isso, se eu não me engano, quando eu era criança. Tipo, eu fiquei muito marcada com o nome dele na minha cabeça, até porque eu tinha o CD do Cocoricó que tinha o nome dele lá, então marcou muito o nome e a imagem dele na minha cabeça por conta desse especial que eu assisti e por conta do nome dele ser diferente, que é Helios Skind. E quando eu vi ele ali, eu fiquei muito chocada, porque eu espero que isso não seja ofensivo pra ninguém, da forma que eu vou falar agora, mas ele tá velho, entendeu? Não só ele, como todos os personagens e atores e atrizes estão mais velhos, obviamente, do que nos programas antigos. Isso é normal. Mas me chocou, porque eu nunca mais tinha visto a cara dele depois do Cocoricó. A imagem que eu tinha dele era aquela. Eu nunca parei pra pesquisar como ele tava hoje, sabe? Sabe quando você pesquisa como os atores de Harry Potter estão hoje? Oh my god, sabe? Tipo, você fica surpreso se você nunca viu. E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu vi o Helios Skind ali no palco. Inclusive, eu não reconheci ele. Eu reconheci pela voz. E aí eu pesquisei
pra ver se era mesmo, e realmente era. Enfim, eu fiquei muito chocada, me fez me sentir um pouco velha. Tudo bem que eu tenho 18 anos e o Castelo Rá-Tim-Bum tem 30, é quase o dobro da minha idade. Ai, gente, mesmo assim, entendeu? Mexe com as pessoas, essas coisas. Que loucura. Também precisamos falar sobre as homenagens de Castelo Rá-Tim-Bum. O programa fez lindas homenagens ao Wagner Bello, ao Sérgio Manberti, até para outras pessoas que participavam ali da produção, por exemplo, o intérprete do Mal e do Porteiro, se eu não me engano, e também o intérprete do Flap, que era do Tap Flap, ou era o intérprete do Tap, era o intérprete de algum dos dois, não vou saber exatamente qual. E o que mais me pega sempre, eu sei que a do Sérgio Manberti está muito recente, porque ele morreu tem menos de 2 anos, foi em 2021 que ele morreu, mas o que sempre me pega é o Wagner Bello, porque ele morreu durante as gravações do programa. O programa lançou, ele já tinha ido a falecer, porém saiu da mesma forma, e ele morreu durante as gravações do programa. Então, no meio do programa, tem um episódio onde meio que ele se despede por uma carta. Então, não é, obviamente, ele, porque ele já tinha falecido nessa altura do campeonato. Eu lembro ser muito significativo, porque eu lembro de assistir esse episódio na época, e de não ter entendido, e ter entendido depois que eu cresci, e ter sido muito pesado quando eu entendi, sabe? Tipo, eu acho que eu preferia não saber, mas infelizmente essas coisas vêm junto com o crescimento e etc e tal. Foi muito bonito eles falando ali do Wagner Bello, ele sempre foi muito lembrado até hoje, inclusive no reencontro de Castelo Rá-Tim-Bum eles fizeram questão de falar sobre ele. E também temos o Sérgio Manberti, como eu citei anteriormente, que é o Dr. Vitor. Ele veio a falecer há 2 anos, em 2021. Ele já tava bem velhinho, acho que ele já tinha uns 86 anos, eu estou chutando, ok? Eu não sei exatamente se era 86, mas eu sei que ele tinha mais de 80 anos. Infelizmente ele não pôde participar, porém eles fizeram uma surpresa ali pro elenco também, né, e uma homenagem muito bonita, onde eles chamaram o Márcio Manberti, eu não tenho certeza se é Márcio, eu posso estar errada no nome dele, mas eles chamaram o filho do Sérgio e se caracterizou de Dr. Vitor e foi fazer uma surpresa ali pro elenco, pra plateia, pra todo mundo, porque ninguém sabia que ele ia caracterizado de Dr. Vitor. Todo mundo ficou bem emocionado, foi bem bonito de ver. E precisamos falar uma coisa, ele ficou muito parecido com o pai dele, ele ficou bem parecido mesmo, tanto que quando ele entrou por um milésimo de segundo, eu achei que era o Dr. Vitor. Por um milésimo de segundo eu pensei, será que esse especial foi gravado há muitos anos? Ninguém me contou? Mas não, realmente foi gravado agora e era o filho dele. E foi muito bonito de assistir. Aí tem um momento onde entram os coadjuvantes ali do Castelo Rá-Tim-Bum, que como eles mesmos chamam, são os personagens convidados, que eram o Bongo, o Dr. Abobrinha, a Caipora, todo mundo ali que sempre aparecia em alguns episódios. Que no caso não era sempre que aparecia, então, né? Aparecia em alguns episódios. Todos eles entram junto, então, tipo, é uma bomba de gente que você reconhece, que você fala, meu Deus, ele, meu Deus, ele, meu Deus, ele, meu Deus. Porque, tipo, eu já tinha visto alguns deles em podcast. A Penélope, por exemplo, que é essa atriz aqui, ela tem um canal no YouTube, então, tipo, tem vídeo dela com a Rose Campos, tem várias coisas. Pascoal, que faz o Dr. Abobrinha, ele também deu uma entrevista pra um podcast, eu assisti. E, tipo, todas essas pessoas, você consegue achar entrevistas, você consegue achar vídeos, você consegue ver como elas estão hoje no audiovisual, mas todas elas juntas é uma bomba de serotonina, tá entendendo? O especial dá voz pros intérpretes dos bonecos falarem, não sei se eu citei isso antes, acho que eu já citei isso antes, mas vamos se aprofundar um pouco nisso. E é muito divertido como eles falam sobre a criação da voz de cada personagem, dos trejeitos, como também é muito mais difícil você fazer a atuação de um boneco, porque o ator, ele tá interpretando um personagem, o boneco, ele é o personagem, entendeu? Até porque mostra até uma cena onde, eu não sei se é um documentário, se é uma coisa antiga, mostra um corte onde um dos intérpretes tá ali fazendo um dos bonecos, eu não vou lembrar exatamente quem é, mas ele tá fazendo ali um dos bonecos e falando, e os caras ficam todo contorcido ali fazendo boneco e ainda falando, entendeu? Fazendo as expressões com as mãos, tipo, é muito legal, gente, é muito legal mesmo. O intérprete da Celeste falando como que ele criou a voz da Celeste, que ele se inspirou ali numa das chefes antigas deles, tipo, é muito engraçado além de tudo, é muito bom de assistir. E outra coisa que eu preciso falar é que todos os intérpretes que estavam ali eram os intérpretes originais de cada boneco, né, a maioria deles. Um que não era o intérprete ali do Mal. Eu reconheci isso logo de cara. Na verdade, quando ele entrou, fiquei muito assustada, porque ele é muito novo pra ser o intérprete do Mal. Tipo, você vê claramente que, tipo, Castelo Rá-Tim-Bum foi há 30 anos atrás, gente. Aquele cara parece que tem 30 anos. E aí eu pesquisei e descobri que, infelizmente, o intérprete do Mal veio a falecer aí há alguns anos. Ele morreu com 32 anos, acho que ele morreu em 97, foi tipo 3, 4 anos depois do lançamento de Castelo Rá-Tim-Bum. Posso estar falando besteira, mas eu acho que foi isso. E aí eles fizeram essa homenagem colocando esse moço aí, esse novo intérprete, fazendo a voz ali do Mal só pra entrar ali com o Godofredo, etc e tal. Ficou muito legal, ficou bem parecida a voz, inclusive, ele soube fazer bem. Enfim, gente, esse reencontro de Castelo Rá-Tim-Bum deveria ter sido feito há muito tempo, entendeu? Eu realmente pensava nisso muito. Toda vez que eu via alguma coisa de alguém falando sobre, como eu falei, o Luciano Amaral já deu entrevista pro Vênus, e quando ele falou disso eu pensava, meu Deus do céu, seria muito legal um reencontro. Também teve a entrevista que o Pascoal deu pra
gravar um podcast que agora eu não vou lembrar exatamente qual que era. Eu sempre pensei nisso, eu pensava, cara, seria muito legal ter esse reencontro e, tipo, me dava ansiedade, porque eu pensava, cara, tipo, com todo respeito, mas as pessoas estão envelhecendo, sabe? Tipo, a qualquer momento alguém pode partir, etc e tal, e me dava muita angústia, porque eu queria ver todo mundo ali junto, entendeu? Inclusive, quando o Dr. Vitor faleceu em 2021, eu lembro de ter pensado, cara, que saco, sabe? Tipo, ainda não fizeram, poderiam ter feito antes, e ele poderia estar ali participando, não sei se pelas condições de saúde dele, ele poderia estar participando, né? Às vezes, realmente não iria dar de qualquer forma, mas era uma coisa que eu pensava, e quando saiu esse reencontro agora, dia 25, eu pensei nisso também, eu queria muito a participação dele ali, porque além de ser o Dr. Vitor, ele era um ator incrível, ele fez vários papéis, inclusive ele fez um papel recente até, não vou lembrar de que ano que foi, mas ele fez numa novela na Globo. Cara, ele foi um ator, assim, renomadíssimo, um ator incrível, e seria muito bom ver ele lá, mas infelizmente não teve como, e eu sigo muito uma filosofia, entendeu? Que é o amor fati, que significa, basicamente no bruto, amor ao destino, onde a gente meio que tem que amar o que aconteceu, independente de se foi bom ou se não foi, porque, por exemplo, essa situação do Dr. Vitor, se eu ficar me martirizando aqui, pensando, cara, o que poderia ter sido, o que poderiam ter feito, e ao mesmo tempo esse pensamento meu não vai mudar em nada do que aconteceu. Então, tudo que me resta é aceitar o que aconteceu, e aceitar que foi dessa forma, e o reencontro foi muito legal, a gente não pode falar que não, óbvio que a gente sentiu falta disso, sentiu falta daquilo, mas foi da forma que tinha que ser, foi um reencontro muito legal, e eles entregaram muito bem o conteúdo que eles se propuseram a fazer. O especial acaba com a Biba, a Morgana e o Nino entrando novamente pro hall do castelo, e depois saindo por onde eles entraram. Também tem a participação do Flávio de Souza e do pai do Jaime do Carrossel, tira do Henrique Streuter, que faziam os irmãos Tibio e Perônio, que eram aqueles que faziam Olá, Olá. E o Flávio de Souza também é co-criador do Castelo Rá-Tim-Bum, ele que criou o Castelo Rá-Tim-Bum com o Cal Hambúrguer. Inclusive, até onde eu sei, os dois tinham uma tretinha aí, eu não lembro exatamente porquê, mas eu tinha visto no YouTube, numas explicações aí, nos vídeos sobre, eles eram tretados, não sei até hoje porquê. Os dois participam ali de forma online, não sei se eles não puderam tá ali, etc. Provavelmente não puderam, e fizeram essa participação mesmo de forma online. Falaram também um pouco sobre a criação, sobre a atuação dos dois no Castelo Rá-Tim-Bum, era muito legal. O Flávio de Souza falou um pouco também sobre a criação dos personagens, por exemplo, o Cal Hambúrguer queria que o Dr. Vitor se chamasse Dr. Victor por conta do Victor Frankenstein, porque o Dr. Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum também era um cientista. Enfim, o especial termina com a Biba, o Nino e a Morgana saindo do castelo ali pela entrada que eles entraram, né? Que no caso só a Biba entrou por ali, mas os três saem pelo mesmo lugar. E também termina com o Nino falando a sua clássica frase de final de episódio, que é tchau, tchau não, até amanhã. Mentira, a gente não tem vídeo amanhã, a gente se vê daqui uns dias, tá? Beijo.